Qu'est-ce qu'on connaît du football? La Ligue des Champions, le montant des transferts, les tribunes qui sifflent, la violence, le business. Vous avez raison, c'est ça aussi le foot. Et moi, je vais vous parler d'autre chose. Je vais vous parler des vraies valeurs. Des hommes. Look me in the eyes. À Rio, Afonso reste une icône. Le symbole de tous ceux qui ne veulent plus être des esclaves des puissants. Balle au pied, le joueur était brillant. L'un des meilleurs du Brésil des années 70. Hors du terrain, derrière sa barbe de révolutionnaire, il a défié les propriétaires des plus grands clubs et la dictature militaire, seul, comme un pionnier. Era jogador polêmico, né? Excelente jogador. Jogador fantástico, ele tinha uma cabeça diferente, pensava diferente, já questionava antigamente, totalmente diferente. Ele é o primeiro exemplo de uma rebeldia dessa geração. Ele virou um símbolo. Barbudo, né? Médico, mas virou um símbolo libertário. É uma pessoa extremamente democrática, extremamente inteligente, né? Que eu aprendo muito no meu dia a dia. As crianças aprendem muito. Puxando a sardinha, quem falou agora foi você? A gente tem prazer cada vez de ver vocês aí, como vocês crescem no futebol, como já aprende a trabalhar em conjunto, se desloca, troca passe. Isso é um amadurecimento, né? Cada vez nós temos o prazer de ver cada vez mais meninas vindo jogar com a gente. Isso é uma alegria muito grande. Até para jogar futebol a gente tem que jogar com a cabeça. É o que eu falo para eles. Antes da bola chegar no pé, você já tem que estar olhando, você já tem que ter a visão. Então essa visão de campo é a visão que a gente passa para eles para a vida amanhã. Na escola, na faculdade, no trabalho, para com a família, constituir uma família, enfim. Esse é a essência do nosso trabalho. O meu amor ao futebol, o meu amor à bola é absoluto. Eu não consigo me ver pensando nos tempos mais longínquos, né? Sem estar sempre correndo atrás de uma bola, né? Desde das lembranças, das imagens mais antigas da minha memória até os dias de hoje. Quer dizer, eu vivo em volta da bola o tempo todo, viu? A questão da liberdade é uma coisa presente em cada momento na minha formação, na minha casa, né? E também o respeito a tudo que está em volta. Você joga futebol em casa, no quintal de casa, com amigos, com companheirinhos principalmente, né? Com o pai também, no campo, na praia e tal. Aí você vai crescendo, aí passa a jogar na esquina, os amigos da esquina, da escola. Quando você volta da escola, as crianças se reúnem para jogar futebol.
Então a gente pôde treinar com o Garrincha no juvenil, treinar com o Garrincha, com o Manga, que é um goleiro extraordinário, entendeu? Quer dizer, é uma maravilha, né? É um sonho. Né? O Garrincha é chamado Alegria do Povo. O nome do Garrincha é Alegria do Povo, porque isso é exatamente o que o Garrincha era, o magnetismo, a capacidade que ele tinha de provocar um êxtase mesmo. O Garrincha, quando a bola caía no pé do Garrincha, tudo parava. E a primeira vez no Maracanã, para chegar no campo, você tem uma escadinha, né? Uma escada. Vem na sua visão, né? Assim, de uma maneira, no nível do campo. Você vê, começa da grama e depois que você vai vendo assim, né? É muito impactante. A intervenção militar, que foi a ditadura, entendeu? Ela, como em outros setores, ela se fez presente nitidamente, claramente, também no futebol. Você não pode isolar o futebol disso. Uma ocupação militar da sociedade, o futebol faz parte. Como estudante, por estar um pouco atrasado, quando eu estava chegando perto, aí já vinham os cavalos e tal, e os soldados, aquele negócio, e só restou tempo para sair correndo e tal, né? Foi o começo aí de um período muito duro de repressão e tal, e aí as coisas se tornaram muito difíceis. Né? Esse momento, depois disso, eu fiz a minha luta dentro da minha profissão do futebol, né? Através da conquista do passe livre. Quando eu saí de Jaú, do interior, para vir para cá, meu pai já não... A gente já não aceitava essa ideia desse vínculo de natureza escravagista que é o passe. Até aquela época, nós éramos escravos. O atleta profissional de futebol era escravo. Ele não tinha liberdade de ir e vir. Entendeu? Então, por exemplo, você assinava um contrato com o clube e o clube era dono de você o resto da vida. Os jogadores faziam contratos com os clubes, esses contratos venciam e eles eram obrigados a permanecer nos clubes, como se fossem objeto dos clubes. Nós éramos os únicos trabalhadores nesse país que não tínhamos liberdade de ir e vir. Entendeu? Isso era um absurdo, isso era uma agressão aos direitos humanos. E ele se rebelou contra isso. Então eu vim para jogar no Botafogo, joguei o primeiro e o segundo ano na equipe profissional do Botafogo sem ter um vínculo formal, porque a legislação era diferente. Se você pertencia a um clube federado, né, como amador, você já estava vinculado. Sem ser profissional, você já estava vinculado. Você não podia sair daquele clube sem ter um estágio de 1 ano, pelo menos. O mínimo era você ter um estágio de 1 ano. Mas chega uma hora que você não pode continuar, você tem que definir aquela coisa, você assina um contrato, você é valorizado, você, né,
Então, chamava-se contrato de gaveta. Quer dizer, o jogador tinha um contrato que não era registrado. Eu comecei a ter problemas de relacionamento profissional. Eu não podia, entendeu? Comecei a ter atritos. Eu acabava um contrato, eu tinha um clube interessado, eu não podia sair até que eu acabei numa luta do passe, né? Botafogo, campeão. Porque não tinha jogador, não pensava, você queria jogar, você queria aparecer, você queria... Certo? Então você não havia a cabeça, o foco era outro. E o foco da Afonsinho já era totalmente diferente. O Rebelde, ele está procurando os direitos, não só dele, mas ele já está vendo pela própria os jogadores em si, né? Fui a tribunal e talvez por isso, porque como era um momento muito fechado, esse acontecimento ele cresceu, ele começou a ter um interesse, uma divulgação muito grande, até coluna social, fala, e o caso daquele jogador que não sei o quê, que usa barba, que tem o cabelo não sei o que lá, e que não pode sair, não sei o quê. Então, imprensa censurada, uma necessidade de se expressar, né, censura. Ficar discutindo não era de interesse, né? Ele se rebelou e foi à justiça trabalhista e conseguiu, evidentemente, na justiça trabalhista, liberdade para ir trabalhar num outro clube. Só que aí ele foi vítima de um acerto entre os clubes, de dizer, não contrata o Afonsinho, porque ele está quebrando a nossa estrutura. Era um jogador polêmico, né? Excelente jogador. Vamos dizer, uma característica diferenciada em relação aos outros jogadores, que na época eles vinham das camadas mais humildes da população, né? O Afonsinho era estudante de medicina, tinha, vamos dizer, uma consciência política muito diferente da dos demais jogadores naquela época. O jogador de futebol profissional, ele tem um compromisso com o cidadão. Ele não é isolado. Ele pode ter uma condição de vida material melhor num determinado momento, né? Mas a maioria nem pode se esquecer das suas origens e nem deixar de se preocupar com o seu futuro também, né? Isso é uma coisa fundamental e muito séria no esporte como profissão. Prezado amigo Afonsinho, eu continuo aqui mesmo, aperfeiçoando o imperfeito, dando tempo, dando um jeito, desprezando a perfeição, que a perfeição é uma meta, defendida pelo goleiro que joga na seleção. E eu não sou Pelé nem nada, se muito for eu sou um tostão. O Afonsinho, ele contestava nos costumes, usava barba, cabelo grande e o regime militar, inclusive, queria interferir nos costumes das pessoas. Então, imagina, um jogador barbudo e cabeludo, como um guerrilheiro de Sierra Maestra, não pode. O dirigente, o treinador e eu, quando eu voltei dessa viagem, não sei o quê, eu voltei com a barbinha começando a crescer, com o cabelo começando a crescer, né? Aí, os colegas treinando, né? E eu no canto do campo discutindo com o treinador, não sei o que, dizendo assim, olha lá, pessoal, olha para você. Você parece um tocador de guitarra, um cantor de iê. Prezado amigo Afonsinho, eu continuo aqui mesmo, aperfeiçoando o imperfeito, dando tempo, dando jeito, desprezando a perfeição, que a perfeição é uma meta, defendida pelo goleiro que joga na seleção. E eu não sou Pelé nem nada, se muito for eu sou um tostão. Fazer um gol nessa partida não é fácil, meu irmão. Nessa época que nós estamos falando de barbudo, de Che Guevara, os barbudos eram revolucionários aí pelo mundo. A partir desse dia eles me impediram de treinar. No dia seguinte ficou proibido eu obter o material para treinar. Fiquei afastado, né? E o Zagallo mandou ele tirar a barba, que ele não podia jogar de barba. E ele disse que não ia tirar a barba. Um negócio absolutamente ridículo.
problema nenhum. Eu acho que um técnico não vai perseguir nenhum jogador, nem pode. Haver um incidente numa condição em que o jogador se rebelou, se o técnico não tomar uma atitude, seja ele qual for, o técnico está lutando contra si próprio. Então, ocorreu de fato um caso entre o Afonsinho e eu, mas não tem nada demais, não há problema nenhum. A minha geração, e aí sim, em 74, em condições normais, eu teria uma oportunidade na seleção. Nesse momento eu temia assim, que eu pudesse ficar ou amargurado, ou achado que podia não ter valido a pena eu ter tomado as posições que eu tomei, eu ter enfrentado as coisas que eu enfrentei. Para o jogador de futebol no mundo todo, a seleção brasileira é um símbolo. Imagine para mim, que sou apaixonado por futebol e dedico minha vida a isso. Barbudo. Qu'est-ce qui gênait chez Alfonsino? Ses poils ou ses idées de progrès? C'est parce qu'il pensait librement que les militaires l'ont privé de 2 Coupes du Monde. Tout simplement. E ficou muito mais claro de que a minha opção, cada vez que passa o tempo, mais eu sou reconhecido, mais eu tenho consideração e ainda me dá mais trabalho, porque eu tenho que explicar que eu não fui da seleção, né? O cara encontra na rua, encontra o pai com o garoto, fala assim, olha, encontra de repente, fala assim, olha, esse Afonsinho jogou muito, já foi da seleção, eu tenho que explicar, não, eu não fui da seleção. Então isso ficou cada dia foi ficando mais tranquilo, porque existe uma conta aí. De 70 a 94, o Brasil não ganhou mais nada. Então, isso cada vez foi afirmando, foi confirmando, foi cristalizando o acerto da minha tomada de posição. Assim, eu estou tão cansado, mas não... Mas era isso, então ele virou um símbolo. Barbudo, né? Médico, ele tinha como sobreviver sem o futebol, mas virou um símbolo libertário no futebol brasileiro. Por muitos anos, um símbolo libertário absolutamente isolado. E olhe que ele jogou no Santos do Pelé, que não se manifestava em relação a isso. Só muito mais tarde, Pelé já ministro, Pelé fez uma autocrítica disso. E Pelé fez a famosa Lei Pelé, que de alguma maneira é a nossa Lei Bosman, que alforriava os jogadores dessa coisa chamada passe. A vida me mostrou que não. Se eu tivesse feito acordos, abrir mão, eram fundamentais no meu coração, na minha emoção, na minha vida, no meu relacionamento com a vida toda, com as pessoas. Cada vez eu fico mais tranquilo, mais certo de que eu tivesse... Então, em 74, eu corri esse risco, por isso que eu falei, nem no fio na navalha. Eu digo, agora eu tomei uma posição, vou ficar isolado aqui, e todo mundo eu vou ficar... Porque será que é uma teimosia? É uma... O quê, né? Eu não, mas isso cada dia foi clareando, foi ficando mais límpido e tal, de que eu estava correto em assumir as posições, em me situar como eu me situei, fazer a minha vida do jeito que eu faço. Com minhas calças vermelhas,
casaco de general, cheio de anéis, vou descendo. Também eu penso que a rebeldia que muda o mundo, né? É preciso de vez em quando se renovar, revolucionar. Eu não preciso de muito dinheiro, graças a Deus, e não me importa, honey. Oh, minha honey, baby. O esporte, o futebol, no nosso caso, ele está em todos os espaços. Então, o futebol profissional, esse que envolve um volume de dinheiro estratosférico, que mobiliza, estuda, tudo, com tudo isso, ele não é a parte mais importante do futebol. A parte mais importante é o encontro das pessoas que o futebol propicia, né? A ligação humana que ele traz. O que é? Só passa mês que vem, tá conhecido. Vai? Vai? Sur l'île de Paqueta, aujourd'hui, le docteur Afoncino a trouvé son paradis. Dans la baie de Rio, il soigne 50 familles et s'occupe tous les jours des enfants de son école de foot. Sa motivation ? Rendre au peuple tout l'amour qu'il lui a donné. Muitos que tiveram sucesso e são pessoas de credibilidade no país podem sim entrar na política e são essas pessoas que podem ajudar que a nossa política melhore. Porque, infelizmente, se a gente continuar dependendo dessa porrada de ladrão que tem aí, corrupto, safado, desonesto, o país vai sempre continuar nessa merda. Os jogadores são despolitizados, acomodados e perfeitamente integrados ao sistema. Às vezes não luta nem pelos seus próprios direitos. Só que no Brasil, jogadores como o Afonsinho perdem o espaço, infelizmente. O melhor desse trabalho lá é poder viver e trocar com a população, né? Dar alguma coisa de mim, ganhar algum dinheiro, né? E para viver mais tranquilo e poder também ajudar alguém se precisar, família ou o que for. O futebol, o que ele tem de mais rico, de mais poderoso e de melhor é a aproximação entre os homens. Prezado amigo Afonsinho, eu continuo aqui mesmo, aperfeiçoando o imperfeito, dando tempo, dando um jeito, desprezando a perfeição, que a perfeição é uma meta defendida pelo goleiro que joga na seleção. E eu não sou Pelé nem nada, se muito for eu sou um tostão. Prezado amigo Afonsinho, eu continuo aqui. Afoncino,
Tu n'as jamais disputé de Coupe du Monde, mais tu es un grand parmi les grands. Tu as ouvert la voie, sans frémir. Aucun titre ne vaut cela. Aprendimos a querer.